Bom, então vamos lá continuar falando então dos conceitos básicos da genética, né? Então a gente começou ontem a ver algumas características da genética e hoje a gente continua. Eu parei falando da fenocópia. E o que é a fenocópia, tá? Quando a gente tem alguma ação ambiental muito intensa sobre o indivíduo, e aí consegue determinar o aparecimento de um fenótipo que é totalmente diferente daquele fenótipo que o indivíduo tinha, a ponto de imitar o aspecto de um genótipo totalmente diferente. Então, a fenocópia é quando o ambiente, a ação ambiental, tem uma alteração tão grande que cria um novo genótipo. O principal exemplo de fenocópia que eu tenho para falar para vocês é a tintura de cabelo. Por exemplo, uma pessoa que tem o cabelo bem preto, se ela passar por um processo de descoloração, ela vai chegar a um fenótipo totalmente diferente do seu original. Ela vai chegar ao fenótipo loiro, né? Então, isso é uma fenocópia, quando ela imita algum fenotipo por uma ação ambiental. Entenderam? Sim, não? Sim. Sim. Então, por exemplo, quando uma pessoa tem o gene de ser mais gordinha e faz academia e fica bem malhada, pode ser também? Pode ser também. Quando uma pessoa ela tem predisposição para um corpo mais forte, mais gordo, tá? Mas aí ela muda totalmente a alimentação, treina pesada e ela chega a quase zero no nível de gordura corporal. Ela tá alterando o fenotipo e ela tá fazendo uma fenocópia. Mais drástica ainda é quando a pessoa é muito mais gorda do que a gente espera, assim, e ela passa por uma bariátrica. Aí também ela está chegando a uma fenocópia, tá? Certo? Certo. Ótimo. A apostila de vocês traz linhagem agora, mas vocês vão entender o que é a linhagem se eu explicar primeiro o que Mendel fez. Então, eu vou começar a falar um pouquinho dos trabalhos de Mendel, vou falar um pouquinho da história dele, e aí depois eu volto e a gente conversa sobre linhagem, tá? Pode ser? Porque fica mais fácil de vocês compreenderem. Deixa eu só aceitar o Lucas, que ele está chegando aqui também. Nossa, 18 participantes hoje. Que bom. Hoje estão quase todos. Isso é ótimo. Vocês são 19, né? Bom. Não, nós é 18. Ah, vocês são 18? Então vão todos hoje. Que ótimo. Não, um é você, prof. Falta um. Tem que ser 19. Verdade. Vamos lá. Então, vamos falar então um pouquinho dos trabalhos de Mendel, tá? Então, Mendel, ele nasceu na Áustria, tá? Ele foi uma criança bem ativa, bem normal. Ele era filho de pequenos proprietários de terra, então eles tinham fazenda na época. Ele era um bom aluno, só que teve que superar muitas dificuldades financeiras para estudar. Em 1843, Mendel ingressou como noviço no mosteiro de Agostiniano da cidade de Brunn, tá? Que hoje é conhecida como República Tcheca. Após ele ter sido ordenado monge, em 1847, Mendel foi para a Universidade em Viena, onde ele estudou matemática e ciências por 2 anos. E ele queria ser professor de ciências naturais, mas ele não conseguiu porque ele não passou nos exames, tá? Ele era um mau aluno de ciências. Olha aqui. Aí ele voltou para a cidade de Brunn, onde ele passou o resto da sua vida. E aí, o que aconteceu? Lá no mosteiro, ele continuou interessado em ciências. Ele gostava muito de ciências. E aí, ele fez alguns estudos meteorológicos, ele estudou um pouquinho a vida das abelhas e ele cultivou plantas, tá? Tendo, então, produzido
novas variedades, inclusive de maçã e de pera, porque ele gostava muito dessa área. E aí, entre 1856 e 1865, ele realizou um monte de experimentos com ervilhas. Aí a gente chega na base dos estudos de Mendel, tá? Porque daí ele fez muitos estudos, muitos experimentos com ervilhas. E o que ele tinha, tá? Ele tinha como objetivo entender como que as características hereditárias eram transmitidas dos pais para os filhos. Ele tinha uma curiosidade imensa sobre isso. Ele queria saber como que era transmitido esses caracteres dos pais para os filhos. E aí, no dia 8 de março de 1865, Mendel apresentou um trabalho para a Sociedade de História Natural de Bonn, tá? No qual ele enunciava suas leis de hereditariedade, deduzidas das experiências que ele tinha feito com as ervilhas. Então, ele ficou estudando muito tempo as ervilhas para chegar nesse trabalho, tá? Que foi publicado em 1866, com data de 1865. Esse trabalho, ele permaneceu praticamente desconhecido do mundo científico até o comecinho do século XX. Então, ele começou o trabalho dele, mas esse trabalho aí, ninguém deu muita importância até o início do século XX, tá? E aí, pelo que se sabe, tá? Poucos leram essa produção científica dele, essa publicação, e os que leram não conseguiam entender o porquê daquele trabalho, qual que era a importância daquele trabalho para a biologia. Não conseguiam chegar a um consenso. Mas por que ele está estudando isso? Por que ele está fazendo isso? E aí, as leis de Mendel, então, foram só redescobertas, né? Foram só entendidas como necessárias, como importantes, em meados de 1900, por 3 pesquisadores que também trabalhavam independentemente, não tinha nenhuma ligação com nenhuma sociedade científica. E aí, Mendel fez todos aqueles seus trabalhos, que tem uma importância muito grande que a gente sabe hoje, mas na época foi desvalorizado. E aí ele veio em Bonn morrer em 1884. Nos últimos anos da vida dele, nos últimos anos da vida de Mendel, foi muito amargo e cheio de desapontamento. Então, Mendel, ele sofreu muito os últimos anos da sua vida. Os trabalhos administrativos do mosteiro, que ele trabalhava na parte administrativa, impediam que ele pudesse se dedicar exclusivamente à ciência. Então, como ele trabalhava muito na administração, ele não conseguiu dar prosseguimento às suas pesquisas. E aí, ele começou a ficar frustrado e não ter mais objetivo para viver. Aí ele começou a ficar muito depressivo. Hoje, nós temos Mendel como uma das figuras mais importantes do mundo científico. Mas até a gente chegar nessa conclusão, Mendel foi muito desprezado dentro do mundo científico. Hoje, inclusive, ele é considerado, a gente chama ele de pai da genética, porque ele foi o primeiro a dar um passo nessa situação, tá? Onde ele viveu lá no mosteiro, hoje é um monumento em sua homenagem, tá? E os jardins que ele realizou os experimentos com as ervilhas estão lá conservados até hoje. Então, é aberto para visitação. Quem tem interesse em conhecer os trabalhos de Mendel, é preservado da mesma maneira que ele tinha na época em que ele estudava. Então, olha que interessante. Uma pesquisa tão importante, um desenvolvimento tão intenso para a ciência, que foi totalmente desprezado, né? Foi totalmente desconhecido no mundo científico até chegar no século XX. Tranquilo, até aí entenderam como que foi a vida de Mendel, né? É só um breve histórico aí. Não gosto muito de história, mas para a gente entender Mendel, eu preciso contar isso para vocês. Beleza? Beleza, prof. Beleza, prof. Tá. Então vamos falar agora dos experimentos de Mendel, que essa é a parte mais legal da aula. Então vamos lá.
Como que ele escolheu a planta? Por que ele escolheu a planta? Bom, a ervilha, ela é uma plantinha leguminosa, tá? Leguminosa porque ela pertence ao mesmo grupo do feijão e da soja. O feijão e a soja são plantas leguminosas que têm uma raiz pivotante, que é uma raizinha principal, com as suas nervurinhas para fora. As folhinhas têm uma nervura principal e as paralelas seguem ao lado, tá? Bom, então ele escolheu essa leguminosa. E por que mais que ele fez isso? Porque durante a reprodução surgem vagens contendo sementes, que são as ervilhas, e a sua escolha como material não foi casual. Por quê? Porque a ervilha, ela é fácil de cultivar, é muito fácil. Se você colocar uma sementinha de ervilha para germinar no seu quintal, ela vai germinar. E o ciclo reprodutivo dela é extremamente curto. É mais curto do que o ciclo do feijão e é mais curto do que o ciclo do soja. E produz uma imensa quantidade de semente. Então, primeira coisa, por que Mendel escolheu a ervilha? Por quê? É uma planta fácil de cultivar e o ciclo reprodutivo é curto, além de produzir uma grande quantidade de sementes, tá? Então, nós temos essas 3 características que propiciaram ele na escolha das ervilhas. Tranquilo? Então, primeira coisa que vocês têm que anotar. Por que ele escolheu a ervilha? Bom, aí ele sabia que tinha muitas variedades disponíveis de ervilha. E isso fazia com que ele pudesse comparar. Então, ele podia fazer fácil comparação entre essas ervilhas. Por exemplo, a gente tinha a variedade que tinha flores púrpuras, tinha variedade que tinha flores brancas, tinha variedade que produzia sementes lisas, e tinha variedade que produzia sementes rugosas, além do que tinha variedades que produziam sementes amarelas e outras que produziam sementes verdes. Então, olha quantos caracteres que ele podia fazer comparação, porque tinha diferentes variedades de espécies de ervilhas, tá? Outra vantagem dessa plantinha é que o estame e o pistilo, ou seja, o aparelho reprodutor feminino e o aparelho reprodutor masculino dessa planta, que são os componentes que estão ali envolvidos na reprodução sexuada do vegetal, ficam encerrados no interior da mesma flor, que são protegidos pelas pétalas, ou seja, então elas são hermafroditas. E isso favorece o quê? A autopolinização. Então, essas plantinhas conseguiam fazer autopolinização e, consequentemente, poderiam fazer a autofecundação. E aí, eles iriam formar o quê? Descendentes com as mesmas características das plantas genitoras. Olha como ele já conseguiu perceber tudo isso lá atrás. Ele já conseguiu perceber que a planta conseguia fazer autopolinização e essa autopolinização propiciava ele a fazer a autofecundação. E aí ele tinha plantas puras, somente com as características dos seus genitores. Olha a sacada dele, foi muito importante, então, o que ele fez para a genética. E aí, o que ele começou a perceber, tá? Vamos lá. Então, ele percebeu que ele tinha variedades quanto à forma da semente. Então, as sementes podiam ter 2 formas. A semente poderia ser lisa ou ter um aspecto rugoso. Primeira característica que ele percebeu. E aí, ele também percebeu que a semente lisa dominava a semente rugosa. E aí, ele já chegou à primeira conclusão. Lisa é dominante, rugosa é recessiva. Certo? Pessoal, eu não abri a apostila de vocês aqui porque eu não consegui baixar, eu não consegui abrir ela hoje de novo. Eu não sei o que aconteceu, que eu apaguei o download. Pro, eu também não conseguia abrir. E daí o site não tá rodando, por isso que eu não tô seguindo ela. Mas eu sei que é mais ou menos nessa ordem que traz ela na apostila, tá? Pro, deixa eu só te perguntar uma coisa. Quando eu tento entrar no site da apostila, ele pede um login e uma senha, mas seria qual? Eu não tenho. Ixi, então você tem que... Manda uma mensagem pra Lu, que daí a Rose faz o seu login e a sua senha.
Tá. É num Tá? site que eu nunca nem tinha entrado na minha vida, mas tá bom. Bom, mas até agora tá indo bem? Tá tranquilo? Patrocínio, você que fala que tem bastante dificuldade com essa parte, tá entendendo? Tá tranquilo até agora, prof. Tá, beleza. Eu vou esmiuçar esse trabalho de Mendel para vocês entenderem como que ele chegou nas conclusões dele. Então, por isso que eu vou fazer bem explicadinha essa parte, tá? Bom, depois, a segunda característica que ele observou foi a cor da semente. Então, o que ele viu lá? Que ele tinha sementes que nasciam amarelas e ele tinha sementes que nasciam verdes. E ele também conseguiu observar que nascia muito mais semente amarela do que sementes verdes. Então, o que ele já fez de conclusão? Que a semente amarela era dominante e a semente verde era recessiva. Então, ele já tinha dominância de duas características. Lisa e amarela, dominante, rugosa e verde, recessiva. Depois, quanto ao formato da vagem. Então, ele observou que nasciam sementes com vagem lisa e sementes com vagem rugosa. E aí, a vagem lisa era dominante e a vagem rugosa era recessiva, de acordo com a quantidade que nascia, tá? E essa vagem tinha duas cores, nascia ou verde ou amarela. Agora não confundam. Eu falei que a semente amarela era dominante, né? No caso da vagem, as vagens verdes nasciam em muito maior quantidade. Então, ele viu que a vagem verde era dominante e a vagem amarela era recessiva. E quanto às flores? Ele tinha duas cores de flores que nasciam dessas variedades de ervilha. A flor púrpura e a flor branca. Nasciam muito mais flores púrpuras do que flor branca. Então, ele percebeu que a púrpura é dominante e a branca era recessiva. Bom, chegou na primeira dominância que a gente tem aí. Então, quais são os caracteres que ele estudou que ele percebeu que eram dominantes? Semente lisa, cor amarela, flor púrpura, vagem lisa e verde. Isso são os caracteres que ele descobriu fazendo um monte de cruzamentos que eram dominantes. Por que ele descobriu que eram dominantes? Porque nascia muito mais indivíduos com essas características. E aí, quais são os caracteres que ele descobriu que eram recessivos? Semente rugosa, com coloração verde, com flores brancas, com vagem rugosas, de cor amarela. Então, essas são as características que ele percebeu que eram recessivas, porque nasciam em menor quantidade, tá? E aí, ele percebeu uma outra característica com relação às flores desse vegetal. Por quê? Ele viu que tinham pés que traziam as flores na porção axial. O que é porção axial? Fica nas laterais, não fica no ápice, tá? E ele viu que tinha flores que nasciam só na porção terminal. Então, fica bem no topo do vegetal. E aí ele viu que nascia muito mais pés de flores na porção axial do que na porção terminal. Então, ele chegou à conclusão de que os pés de ervilhas que nasciam com flores púrpuras na porção axial eram dominantes sobre aquelas que nasciam com flores púrpuras ou brancas na porção terminal. E aí, quanto à altura dos pés. Quando as flores estavam na porção axial, elas cresciam muito mais. Então, eles tinham pés altos. E quando elas estavam na porção terminal, elas cresciam menos. Então, tinham pés baixos. Então, a flor, o pé de ervilha que era mais alto, com flores axial, era dominante. E o pé de ervilha que tinha flores na porção terminal e eram mais baixinhos, eram recessivos. Tudo isso ele fez a partir de cruzamento entre essas espécies de ervilhas no seu jardim, lá naquele mosteiro que eu contei para vocês. Tranquilo até agora? Beleza? Posso continuar?
Eu acho que sim. Dúvidas, perguntas? Então eu vou. É muito legal esse conteúdo, né, prof? Eu adoro ele. E se fosse um pé grande na porção axial, só que a flor fosse branca, o que que... Aí ele ia ter características dominantes e recessivas no mesmo vegetal. E já são os híbridos, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Não eram as espécies puras. Tá? Bom, então o que ele começou a fazer? A partir da autopolinização, então, Mendel conseguiu produzir e separar diversas linhagens puras, que é isso que eu estou falando para vocês, aquelas linhagens que são homozigotas. O que é homozigoto, tá? Lembra que eu falei que tem uma letra dominante, que a gente representa pela letra maiúscula, e uma letra recessiva, que representa pela letra minúscula, tá? Então, o que é essa linhagem pura? Que tem duas letras iguais. Ou ela vai ser pura homozigota dominante, por exemplo, um besão. Ela é homozigota dominante. E linhagens puras recessivas, que é o bezinho, que é linhagens puras recessivas. Então, a partir da autopolinização, ele conseguiu produzir e separar muitas linhagens puras de ervilhas para cada característica que ele queria estudar. Então, ele chegou lá, somente ervilhas de coloração amarela. Então, ele tinha somente ervilhas com a coloração besão. E ele chegou também em ervilhas somente que produziam sementes verdes. Então, ele tinha bezinho. Tá? Porque eu falei para vocês que a semente amarela, ela dominava a semente verde. Então, ele já chegou à conclusão que o dominante é amarelo, besão. Recessivo é o verde, bezinho. Então, para cada característica, ele conseguiu isolar as suas linhagens puras. E aí, Mendel estudou as 7 características que eu falei para vocês nessas plantas de ervilhas. Então, o que ele estudou? Vamos só relembrar. Cor da flor, posição da flor no caule, né? Ele estudou a cor da semente, ele estudou a textura da semente, ele estudou a forma da vagem, a cor da vagem e a altura da planta. Então, os seus experimentos, ele se baseia nessas 7 características das ervilhas, que também é conhecida como ervilhas de cheiro, tá? Beleza? Tem como repetir isso rapidão? As características, as 7 características? Tem sim. Então, vamos lá. Ele estudou. Vamos colocar na sequência que eu falei para vocês, então, da separação. Vamos lá. Então, ele separou, primeiro, a corzinha da flor, púrpura ou branca. A posição da flor no caule, axial ou terminal. A cor da semente, amarela ou verde. O aspecto ou a textura da semente, lisa ou rugosa. A forma da vagem, tá? Essa forma da vagem também é lisa ou rugosa. A cor da vagem, verde ou amarela. E a altura da planta, que é alta ou baixa. Prof, a senhora tem um resumo dessa parte? Não. Ah. Não tenho. Mas eu providencio para vocês um resuminho. Beleza. Tá? Bom, vamos continuar então falando desses cruzamentos aí que Mendel fez. Bom, depois que ele obteve então as suas linhagens puras, bezinho, azão, azinho, tá? Então, 2 letras iguais, sempre linhagem pura, que ele chamou de parental. Por quê? É o que vem dos pais, é o que vai dar origem, tá? E aí, Mendel começou a fazer cruzamentos entre essas espécies. Então, ele começou a cruzar uma espécie azão com uma espécie azinho. Então, quando ele fazia isso, ele estava criando espécies diferentes, tá? Quando ele pegava uma linhagem pura, azão,
que ele cruzava com uma outra linhagem pura, azinho, ele ia ter um híbrido. Por quê? Vamos lá, patrocínio que tem uma dificuldade imensa, que ela falou com essas letrinhas aí. Quando eu tenho um azão, e eu tenho um azinho, lembra que os gametas, ele manda só uma parte dos genes, né? Então, se eu tenho azão aqui, ó, esse aqui que é o pai, por exemplo, só pode mandar um azão, tá? Então, ele tem um azão agora no gameta, que vai fecundar aquele azinho, que é a mãe, que também pode mandar só um azinho. Então, agora, o meu filhinho aqui, ó, ele tem um azão e tem um azinho. Aqui eu tenho o híbrido. Então, ele começou a descobrir espécies novas. Como é que ele fez isso? Como é que ele fez isso, tá? Ele cortou os estames de uma flor. O que é os estames? Vocês lembram? Sexo feminino, o aparelho reprodutor feminino ou masculino, os estames? Feminino. Não. Os estames de uma flor, os estames é o masculino, tá? E o estigma que é o feminino. Então, ele pegou os estames de uma flor que tinha semente verde. Então, ele pegou todos os estames lá de um vegetal que tinha semente verde e depositou nos estigmas de uma flor que tinha semente amarela. Então, o que ele pegou? Pegou o grão de pólen que estava lá nos estames de uma flor que produzia semente verde e colocou sobre os estigmas de uma flor que produzia semente amarela. Aí lembra que eu falei para vocês, ó, ele sabia que a semente verde era recessiva e ele sabia que a semente amarela era dominante. Então, o que ele fez? Ele produziu artificialmente uma polinização cruzada. Lembra que as ervilhas, elas fazem autopolinização, né? Então, ele não queria autopolinização, ele queria saber como que esses gametas, esses genes eram transmitidos. Então, ele começou a fazer polinização cruzada. Pegou o pólen de uma florzinha verde, de semente verde, e colocou no estigma de uma flor com semente amarela. E aí, o que aconteceu? Quando ele fez essa cruza, ele cruzou duas plantas puras entre si. Ou seja, ele cruzou um azão com um azinho. E aí, essas duas plantas foram consideradas a primeira geração, que é a geração P, que eu falei para vocês que é a geração parental. Isto é, aquela que vai produzir os genitores híbridos. Por que híbridos? Porque agora não é mais puro, porque ele não tem mais duas letras iguais. Ele tem um azão que veio da mãe e um azinho que veio do pai. Então, agora ele não é mais puro, ele é um híbrido. Entenderam o que ele fez? Sim? Não? Sim. Uhum. Tá. Sim, prof. Bom, criou o híbrido e aí ele queria fazer de novo esse procedimento, né? Então, ele fez o quê? Para ter certeza, ele repetiu isso várias vezes, muitas vezes. E verificou o quê? Que todas as ervilhas nasciam com a cor o quê? Esse azinho, vocês acham que nasceu todas as ervilhas de coloração o quê? Amarela ou verde? É da dominante que eu esqueci, acho que é amarela. Amarela, né? Exatamente. Então, ele repetiu muitas vezes essa autopolinização, essa cruzação, esse cruzamento artificial, e todas as sementes originadas desse cruzamento eram amarelas. A cor verde havia aparentemente desaparecido nesses descendentes híbridos, tá? Mas aí ele pensou o quê? Falou, vou cruzar esses híbridos entre si. E aí ele cruzou o azão com o azinho com o azinho. Então ele cruzou na geração P
2 indivíduos que ele tinha produzido. E aí ele vai ter a primeira geração filial, que é o F1. Bom, dessa primeira geração que ele cruzou azão-azinho com azão-azinho, aí ele obteve a cor amarela das sementes e também obteve a cor verde das sementes. Só que numa proporção muito diferente, porque surgiu muito mais sementes amarelas do que sementes verdes. Bom, então ele percebeu o quê? Ele fez o cruzamento dos híbridos e ele viu que o caractere verde não tinha desaparecido. Ele estava somente o quê? Escondido, ele estava suprimido pela coloração amarela. Foi estudando, e aí ele chegou à conclusão de que realmente existia fatores dominantes sobre fatores recessivos. Nessa época, ele chamava de fator, porque ele não conhecia ainda a palavra gene. Então, para ele, era tudo fator. Então, Mendel, ele fez germinar, então, as sementes em F1, até que surgiu as plantas e as suas flores, e ele fez essa polinização. Dessa polinização de F1 com F1, surgiu o F2, que é a segunda geração. E aí, surgiu da seguinte maneira. 3/4 das flores nasceram de sementes amarelas. E 1/4 das flores surgiram de sementes verdes. O que ele concluiu, então, que a dominância era realmente existente. Bom, aí vocês têm que saber agora para mim. O que vocês têm que saber para colocar nessa primeira parte do resuminho de vocês? Que ele fez o cruzamento entre diversas espécies de ervilhas e chegou em espécies puras para 7 caracteres. Depois, ele fez o cruzamento, reprodução cruzada entre espécies puras diferentes e chegou na espécie híbrida parental. Cruzou as espécies parental e obteve a primeira geração F1. Da primeira geração F1, ele obteve os filhos F2, com proporções 3:1. Por que 3:1? Porque 3/4 dos indivíduos tinham características dominantes e 1/4 dos indivíduos tinham características recessivas. Tranquilo? Sim, Tranquilo, não? prof. Ficou bem claro agora o que ele fez? Sim? Ficou. Tá. E aí, ele também chegou à conclusão que esses 3/4, dentro desses 3/4, ele tinha uma espécie que era homozigota, dominante, e 2/4 eram heterozigotos, ou seja, que tinha uma letra dominante e uma letra recessiva. Então, dentro desse cruzamento de 3/4 aí, um era homozigoto dominante. E os outros 2/4, eles eram heterozigotos, que teriam as possibilidades de gerar descendentes das duas colorações. E 1/4 só podia ser o homozigoto recessivo. Então, essa foi a primeira característica que Mendel descobriu. E aí, ele trouxe o primeiro enunciado, a sua primeira lei. E o que a sua primeira lei diz? Que cada característica é determinada por 2 fatores que se separam na formação dos gametas. Então, prestem atenção, isso vocês têm que saber. Cada característica é determinada por 2 fatores que se separam na formação dos gametas, tá? Então, isso que ele chamou de segregação independente. Então, a primeira lei de Mendel fala da segregação independente dos fatores. E o que é fator? São os genes que hoje a gente conhece. Tranquilo? Beleza? Sim. Bom, então nossa aulinha também está acabando, né? Na próxima aula, eu volto a falar com vocês aí da segunda lei de Mendel. Então, hoje a gente teve o enunciado dessa primeira lei aí,
que é a primeira lei, que mostrou como que aconteceu a base do estudo dele. E aí a gente vai falar agora da segregação de 2 ou mais fatores, de 2 ou mais características. Certo? Certo. Prof, chama segregação? Independente. Ah, tá. Eu vou colocar essa aula lá na plataforma, porque daí vocês vão assistindo ela quantas vezes for necessário para fazer o resuminho de vocês. Tá bom? Sim. Tá bom, prof. Tá bom. Aí falta um minutinho, né? Na próxima aula a gente continua, eu vou terminar essa unidade e depois a gente faz química. Essa semana eu vou fazer umas aulinhas a mais de biologia, porque é ruim fragmentar esse conteúdo. Beleza?